Não sei quantos aqui já fizeram vestibular, mas vocês já viram aqueles cursinhos que montam barraquinha e ficam lá distribuindo caneta, água, o que seja? Quando eu fui fazer vestibular, todas as segundas fases tinham, menos a da FUVEST. É quase impossível com a direção da escola te arrumando bobeira pra fazer todo sábado? Sim, na época eu já achava nada a ver. Agora que eu tenho formação, então, pelo amor, você pega essa folha e fala assim, nossa, o que faltou? Ah, mas eu não posso, então eu vou xingar a escola, vou xingar os professores, vou xingar tudo? Não. O que você usou para estudar na sua época? Olha, o que eu usei, eu não recomendo pra ninguém. Então esse é um vídeo do que você não fazer. E eu vou aproveitar aqui pra falar de alguns problemas que tinham na escola onde eu fiz o ensino médio. Ah, Ana Júlia, mas por que você vai ficar falando mal dos outros? Calma aí que eu não vou falar mal de ninguém, não vou citar o nome de ninguém. O objetivo com isso é falar pra você o que você vai fazer quando a escola, que deveria te ajudar, acaba te atrapalhando. Porque querendo ou não, isso acontece, você passa muitas horas lá na escola, fazendo provas, e nem sempre vão ser provas que vão te ajudar no vestibular que você quer, infelizmente. Então a ideia é falar para vocês o que vocês devem fazer para minimizar o impacto negativo que está sendo causado, que eu não fiz na minha época, ninguém me disse isso. O meu jeito de estudar era ficar relendo a apostila da escola 500 vezes. Funcionava por quê? Porque eu tinha um grande tempo livre, então eu passava o dia todo lendo a apostila 500 vezes e memorizando e aprendendo tudo. Ou seja, eu perdia muito tempo, porque se eu estudasse de uma maneira diferente, eu estudaria menos tempo e teria mais resultado. Mas ninguém me ensinou isso. Eu chegava em casa depois de ter aula o dia todo, sim, o dia todo, das 7 da manhã até as 6 da tarde, porque a minha escola, ela cometia uns erros brabos de planejamento de ensino, que hoje formada eu consigo perceber, formada na faculdade, né, no ensino superior. Mas enfim, eu chegava da escola depois de ver aula o dia todo, cansada, adivinha o que eu ia fazer? Sim, eu ia assistir mais aula online, então além de ficar relendo a apostila 500 vezes, eu ia ficar vendo aula online. Eu tava já brisando de cansada, com dor de cabeça, mas eu continuava. E eu acreditava que isso estava me ajudando. Mesmo que eu não estivesse ouvindo nada, sabe? Eu precisava ficar voltando a aula 500 vezes. Vocês estão ouvindo a calopsita, né? Eu tenho certeza. Mas enfim, eu não sei o que passava na minha cabeça, mesmo que eu tava lá ouvindo de uma maneira muito passiva, tendo que voltar várias vezes, porque eu já não tava conseguindo prestar atenção. Acho que eu pensava que eu ia aprender por osmose, igual aquelas pessoas que colocam um vídeo em inglês enquanto estão dormindo e acham que vão acordar fluente sem nenhum esforço. Só aqui, então, a gente já tem muitos erros. Um deles é que eu já sabia o curso que eu queria e eu não estudava direcionada para ele, para o vestibular dele. Esse para mim é o maior erro. 2, eu só fazia estudo passivo. E 3, eu não descansava. Outra, eu fazia um monte de questão indo para a próxima sem ter entendido a anterior. Eu só olhava o resultado e ia para a próxima. Só que qualidade vence a quantidade, pessoal. Uma bem feita, muitas vezes ela vai ganhar de 10 feitas de qualquer jeito. Às vezes a escola vai exigir que você faça muitas questões, mas dê o seu jeito de pensar com carinho em uma de física que seja por semana, que isso já vai te colocar na frente. Você já vai ver a diferença. E o que é esse pensar com carinho? Pessoal, você tenta fazer a questão de verdade. Ah, mas eu não consegui e eu preciso olhar a resolução. Tá bom, pega o papel ali com o que você conseguiu, olha a resolução, copia até se você quiser, compara o papel, o que você sabia e o que você viu na resolução. Tira essas duas pro lado, pega uma outra em branco e agora que você já viu a resolução, tenta fazer. Você vai ver que aquela resolução que estava na sua cabeça, bonitinha, copiada, porque outra pessoa que fez aquilo, ia parecer que você aprendeu tudo, só que você na verdade não lembra as coisas. E quando você fizer esse exercício de tentar lembrar de cabeça, isso vai ajudar a construir o seu conhecimento. Aí você pega essa folha e fala assim, nossa, o que faltou? Pega uma caneta vermelha e escreve o que faltou dessa daqui naquela. E você vai fazendo isso até você de fato construir. E não é memorizar, vai chegar no ponto que você vai conseguir lembrar de cabeça e você vai lembrar das conexões que você fez quando você teve as dúvidas. Será que isso fica claro para vocês? Isso aqui era o que eu queria ter ouvido quando eu era adolescente, tem me ajudado muito. Espero que ajude você. E esse não é um vídeo para colocar a culpa na escola. Longe disso. É para você que tá nessa situação, que a sua escola tem um problema que tá te atrapalhando, você ficar esperto, você não perder o tempo, assim, passar todo o seu dia estressado com a escola, brigando com a escola. Tudo bem, você vai lá e critica se você tiver espaço para fazer isso. Se tiver espaço, fala com seus pais. Se puder, muda de ambiente, muda de escola. Mas fica esperto, nesse sentido. Você foque nos seus sonhos, que ninguém vai te apoiar mais do que você mesmo. Mais uma pérola da minha escola, então. Eles pegaram uma professora iniciante. Sabe aquelas professoras que estão começando, que elas estão com um caderno? E elas ficam lendo esse caderno. Se você tirar o caderno dela, ela não sabe nada. Não consegue falar nada. Às vezes ela sabe, mas não consegue externalizar isso. Pois bem,
Quando é iniciante tá bom, né? Porque tem gente que segue assim a vida toda, infelizmente. Mas enfim, a minha escola colocou essa moça para coordenação, para gestão do ensino médio. E assim, não era o lugar dela lá, não naquele momento. Ela não entendia funcionamento de vestibulares e tudo mais. Não era a pegada dela, não sabia essas coisas. E aí, com essa moça lá e provavelmente mais uma galera envolvida, eles decidiram fazer uns simulados baseados nas vozes da cabeça deles, no sábado. Simulados com 5, 6 horas de duração. Simulados assim, a gente vai ter 40 questões dissertativas mais a redação em um dia. 5 horas de prova, assim, tudo dado da cabeça deles, vozes da cabeça. Em vez de ser, por exemplo, um simulado voltado para o Enem, imitando a estrutura da prova para você praticar de fato, que aí sim é útil. Por que é útil? Porque o Enem ele é uma prova de resistência, de você aguentar ler tudo aquilo, você ficar sentado lá um tempão. Então também é treino de resistência, mas lembrando que antes da prova é bom você descansar. Ela vai exigir muito de você. Um tempinho antes você parar com isso. Treina, um pouquinho antes você para pra descansar. Semanas antes, até meses, ok? Aí, enfim, tem o simulado lá do Enem, tem o simulado da Unesp, o da Unesp voltado, né, pra quem quer fazer a Unesp de fato. Aí o Enem talvez obrigar todo mundo, porque é um negócio mais geral, que vai ser útil até pra quem ainda não sabe o que é. Mas assim, era uns negócio doido, vozes da cabeça, que eles obrigavam todo mundo a fazer. E assim, teve vezes que era todo sábado. Toda hora mudava essa estrutura e toda hora baseada em vozes na cabeça. Ou seja, se tivesse um aluno focado no ITA, ele era obrigado a passar o sábado todo dele fazendo esse negócio nada a ver, em vez de estudar para a prova dele, que é super difícil e super concorrida. E assim por diante. Mas assim, uns negócios muito nada a ver. Na época eu já achava nada a ver. Agora que eu tenho formação, então, pelo amor de tudo. Ana Júlia, para de falar mal da escola. Gente, se fosse só eu falando, tava bom. Na época que eu era aluna, lá há muito tempo, era professor falando mal, professor que tinha mais experiência com preparação de vestibular, preparação dos alunos para o vestibular. Era todo mundo reclamando, tanto que tinha uma equipe de professores maravilhosos, a maioria deles maravilhosos na minha época. E adivinha, saiu geral, praticamente geral desse pessoal que era bom. De tanto ter que aguentar essas pérolas, de ser destratado ainda quando ia falar alguma coisa e etc. Enfim, isso só atrapalhava. E tinham também aulas extras que eles obrigavam os alunos a fazer. No primeiro momento seria, plantão de dúvidas para ajudar os alunos que estão com dificuldade. Mas no fim, era só aula e eles iam continuando mais ainda com o conteúdo. Tipo, eu tava no terceiro colegial, eles estavam revisando o conteúdo do segundo colegial à tarde e assim, de um jeito super estranho. Que era para ser a princípio um espaço de revisão para o aluno tentar fazer questões de fato, né, e se aprimorar para o vestibular, e acabou virando o quê? Mais aula. Isso irritava até os professores, porque eles eram obrigados a ficar seguindo com a matéria, mesmo que ninguém estivesse entendendo, porque eles prendiam lá na sala, principalmente os alunos que estavam de recuperação. Não era o meu caso, eu era até dispensada, mas ficava preso lá e não ficavam tirando as dúvidas deles, ficavam tocando com o conteúdo. Enfim, os professores são obrigados, como são em várias escolas, a fazer coisas que eles não concordam, por isso não descontem nos professores. Não descontem em ninguém, na verdade, apenas cobrem lá com elegância. Existem regras, cada escola tem o seu problema. A educação não é pela educação, né? A gente tem questões financeiras envolvidas e blá blá blá. Todo mundo precisa de um emprego, de ganhar dinheiro e assim vamos seguindo. O que eu quero tirar de tudo isso que eu já falei demais? Planejamento. Se você estiver sendo atrapalhado como eu estava e você puder sair desse ambiente, saia. Mas eu não posso, então eu vou xingar a escola, vou xingar os professores, vou xingar tudo? Não. Você fica nesse ambiente, mas não vai ser pra sempre. Então, faça o seu por fora, que depois você vai ver que vai valer a pena. Não deixa gente que não tem visão e que não tem respeito pelo próximo, nem pra te ouvir, atrapalhar o seu futuro. O mesmo vale para, às vezes, a pessoa que tá focada em outra coisa, a gestão da escola tá focada em outra coisa. Ou então tem gente amargurada lá que fica descontando em você. Eu já vi professora que o aluno ficava tirando a dúvida e ela destratando ele absurdamente. Gente que tá sobrecarregada e não tem tempo de te dar o que você merecia. Que seja, não deixa nada disso te atrapalhar. É quase impossível com a direção da escola te arrumando bobeira pra fazer todo sábado? Sim, qualquer que seja o seu problema vai ser difícil. Mas nem que seja na aula. Durante a aula, você vai estudando de maneira ativa, você vai se perguntando o que o professor tá falando. Na sua cabeça mesmo, vai escrevendo. Se você estiver confortável, pergunta. Se você vê que você não vai ser hostilizado, tá num ambiente que não vão te maltratar. E são os detalhes, pessoal. Os detalhes do método. Meia hora do seu dia que você pega pra fazer isso é o que vai fazer a diferença na hora da sua aprovação. Esse estudo ativo de 30 minutos, muitas vezes vai ser melhor que um estudo passivo de 5 horas. 5 horas seguidas, só ouvindo aula de física. Por isso aqui no meu vídeo, sempre no final, eu peço pra vocês comentarem alguma coisa que vocês aprenderam de cabeça, ou então largar tudo e tentar fazer o exercício e me contar se vocês conseguiram. Gente, isso não é só pelo engajamento. Na real, o engajamento é o que menos me importa quando eu falo isso, de verdade. Se eu quisesse engajamento, eu não vinha dar aula de física de 11 minutos, igual eu tô falando aqui, né? Quem gosta de aula de física?
Difícil. E muito cuidado, porque tem colégios que eles querem mesmo que você fique lá pagando matrícula e eles só vão dar atenção para quem é bom, entre aspas, ou seja, para quem vai dar para eles o resultado que eles querem, o resultado que eles precisam para fazer outdoor e propaganda para o próximo ano. Não sei quantos aqui já fizeram vestibular, mas vocês já viram aqueles cursinhos que montam barraquinha e ficam lá distribuindo caneta, água, que seja? Quando eu fui fazer vestibular, todas as segundas fases tinham, menos a da FUVEST. Aí na época, nossa, por que no da FUVEST não tem? Cadê os professores? Eu só tinha 2 professores perdidos lá. Isso aí não é apoio, gente. Isso aí, eles estão te dando a propaganda do cursinho pra se você não passar, você ir lá no ano que vem. Por que na da FUVEST não tem? Porque geralmente, quem chega até a segunda fase da FUVEST, e alguma coisa vai passar. Então, segunda fase da FUVEST, não tinha ninguém, absolutamente nenhum professor lá. Quer dizer, tinham 2, mas perdidos, não tinha barraquinha, não tinha nada. Então, muito cuidado, pessoal. E eles estão fazendo isso por mal? Não, mas o mundo é assim, o mundo não é um morango. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo enorme. Conta aqui nos comentários se você tiver uma experiência, qualquer coisa que você acha que vale a pena a gente conversar sobre esse assunto. Fala se você concorda de mim, se você discorda. E nos vemos na próxima.